Olá pessoal, filosofia e a questão ética, breve histórico, apostila 14, página 216. Nesse primeiro passo aqui, nessa introdução, a apostila vai trabalhar a ética aristotélica e a ética kantiana. A ética aristotélica é aquela baseada na felicidade. Segundo Aristóteles, nós temos que agir de uma maneira procurando a felicidade. Eu busco, né, uma vida melhor, sendo feliz, realizando aquilo a qual eu fui criado. Todas as coisas elas têm uma motivação, segundo Aristóteles, uma causa, né, de existir. O ser humano, para Aristóteles, a causa da sua existência é a racionalidade. Então, quando o ser humano pratica constantemente a racionalidade, assim ele é feliz. Ou seja, perceba que essa ética aristotélica está baseada na concepção de razão, concepção de intelecto. E esse intelecto você consegue perceber na ética de Aristóteles quando você consegue equilibrar o meio termo, quando você consegue avaliar o meio termo das situações que lhe aparecem. E aí, para ele, o meio termo é a virtude para se viver em sociedade, para se viver e alcançar a felicidade, né? Buscando um comportamento para todos. Então, vamos dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa muito corajosa, eu sou uma pessoa extremamente inconsequente, porque não vou medir os meus atos. E se eu sou uma pessoa com falta de coragem, eu sou uma pessoa medrosa, que tem medo e não vou ficar inerte, não vou sair do lugar. Então, o equilíbrio seria o melhor a se fazer nesse princípio aristotélico. O outro pensador é o Kant, né? Ele vai elaborar uma ética baseada na razão também, só que essa ética ela vai ser em um pensamento um pouco mais aprofundado na questão de, olha, eu tenho que fazer aquilo que se o outro fizer vai ser bom também. Então, todas as minhas ações não vai ser somente pensando em mim. Vai ser uma ação individual, mas eu tenho que avaliar que se outro fizer aquilo, aquilo também vai ser bom, né? Então perceba que isso é um imperativo categórico do Kant. De maneira geral, eu tenho que agir de uma forma onde, se o outro estiver me vendo, ele vai querer fazer igual também, porque aquilo é bom, aquilo é aprazível, aquilo é legal. Né? O imperativo categórico do Kant ele parte desse princípio. Então esses são as duas máximas aí da ética até então conhecida que nós já trabalhamos. Um breve resumo, tem muito mais coisas aí no meio, mas é só para a gente lembrar. E por último, agora nós vamos avaliar aqui a ética utilitarista, né? A ética utilitarista que foi elaborada pelo Jeremy Bentham, conforme nós podemos ver aqui, e vamos entender a partir deste trecho da obra do Jeremy Bentham. Né? Por princípio de utilidade, entende-se aquilo que aprova ou desaprova toda ação, seja ela qual for, segundo a tendência que ela parece ter para aumentar ou diminuir a felicidade da parte cujo interesse está em questão, ou, o que é a mesma coisa com outras palavras, promover ou se opor a essa felicidade. Refiro-me a toda e qualquer ação e, portanto, não só a toda a ação de um indivíduo em particular, mas a toda medida de governo. A ética utilitarista, ela se baseia no resultado da ação. Diferente do Aristóteles e do Kant, que você tinha que fazer uma reflexão antes de agir, na ética utilitarista você age e depois dos resultados que você vai ver se aquela sua ação foi boa ou não. E como eu sei se a minha ação foi boa ou não? Pelo grau de felicidade. Se ela trouxe maior felicidade, ela é considerada boa. Se ela trouxe menor felicidade, ela é considerada ruim. E quando eu falo maior felicidade, não é somente para mim, mas para os que estão ao meu redor, para o grupo que eu faço parte, a sociedade. Né? Não se esqueça que falando de ética, nós estamos falando de uma questão social. Perdão. O utilitarismo ele vai ser aprofundado por este homem aqui, ó, John Stuart Mill. Para o John Stuart Mill, ele vai pegar essa filosofia, esse pensamento ético, e vai
escrever uma obra, né? E nessa obra ele vai difundir esse pensamento. Ou seja, Jeremy Bentham ele escreveu a Ética Utilitarista. Porém, quem vai difundir esse pensamento, né, essa ética, vai ser o John Stuart Mill, conforme nós vamos ver aqui neste parágrafo. John Stuart Mill não foi o criador do utilitarismo, mas essa concepção ficou mundialmente conhecida por meio de sua obra Utilitarismo, publicada pela primeira vez em 1861 em 3 edições da revista Fraser's, dirigida a um amplo público, embora longe da universidade e do meio acadêmico. A presença de seus artigos em várias revistas e a participação política no parlamento britânico trouxeram notoriedade à sua proposta derivada do pensamento de Bentham. Mill foi reconhecido como o maior filósofo inglês do século XIX. Então percebam que ele que vai difundir essa ideia justamente pelo seu prestígio e o seu conhecimento com várias pessoas. Okay? Então, na prática, como funcionaria esse utilitarismo? Aqui a apostila nos dá alguns exemplos. Pode-se perguntar, é sempre errado mentir? E se alguém mente para salvar uma vida, a mentira é condenável moralmente? O que está em jogo nas ações humanas são experiências concretas em que se colocam em evidência sempre as consequências dos atos. Dessa maneira, a decisão deve invariavelmente pautar-se no critério de maior felicidade. Isso posto, pode-se afirmar que o ato moralmente certo é aquele em que, considerados prazeres e dores, poderá ter um saldo mais positivo possível. A decisão deverá ser sempre a mais aprazível. Então percebam que eu tenho que trazer o prazer, o maior prazer para as pessoas. A maior quantidade de pessoas também. Percebam que eles são influenciados pelo empirismo, e no empirismo é através da experiência. Você chega a um resultado através da experiência, da observação. Vai ser a mesma coisa na questão da ética. Eu vou chegar a um resultado depois das minhas ações. Aqui ele vai fazer uma referência ao hedonismo. O hedonismo ele é muito praticado por um grupo de pensadores da Grécia Antiga, que foram influenciados por Epicuro. Né? E o que seria o hedonismo? É a ausência de dor. Né? É a ausência de dor e valorizar a questão do prazer. Então, é exatamente isso que essa ética utilitarista vai buscar fazer. Como nós vamos ver aqui, os antigos, em especial os epicuristas, já haviam tratado esse assunto. A ideia básica na interpretação hedonista de Bentham e de Mill é a seguinte: o bem-estar consiste em experiências aprazíveis e na diminuição tanto quanto possível da dor, do sofrimento. Então, as minhas ações têm que trazer mais prazer, ou, no mínimo, evitar o sofrimento o máximo possível. Então, se a minha ação vai prejudicar algum grupo de pessoas e vai beneficiar outros, que esses outros seja maior do que o número de pessoas que vai ser prejudicadas, basicamente. Aqui nós temos um outro ponto importante, né? Conforme eu falei, é avaliado para o Bentham é avaliado a questão da quantidade, a maior quantidade. Já para o John Stuart Mill, nós vamos ver que, além da quantidade, ele vai avaliar a qualidade dos prazeres. E os prazeres que têm maior qualidade são aqueles que são baseados na questão racional, né? A questão de reflexão. Vamos ver? Vamos ver a partir daqui. Este filósofo apresentou uma hierarquia dos prazeres. Quem? O Mill, identificando alguns considerados inferiores e outros superiores. Dessa forma, deveria-se avaliar o tipo de prazer para se tomar a decisão acerca da realização de um ato ou de outro. O filósofo afirmava que os prazeres inferiores estavam associados ao corpo, enquanto os superiores eram ligados a um intelecto. Como exemplos, pode-se pensar em um banho morno que durasse milhões de anos, ou em uma vida curta mais rica em efetividade e criação intelectual. Qual seria o maior prazer? Para Mill, a segunda alternativa era a mais aprazível, ou seja, a mais feliz. Então perceba que, além da quantidade de pessoas que vão ser afetadas pela minha ação, eu também tenho que avaliar, segundo Mill, a qualidade daquele prazer. O que ele vai tornar para as pessoas, o que ele vai dar para aquela sociedade que eu estou inserido.
No tópico C, o princípio da maior felicidade é a teoria da obrigação. Nesse tópico C, ele vai avaliar também essa questão da quantidade de pessoas, conforme vocês vão ver aqui. Ó. Assim, a felicidade de um ser X à custa da felicidade dos seres Y, Z e K nunca pode ser considerada maior que a felicidade possível de Y, Z e K em relação a X. O que ele está querendo dizer? Que sempre eu tenho que fazer pensar na felicidade da maioria e nunca da minoria. Este é o princípio de John Stuart Mill, basicamente. Então percebam que, diferente da filosofia, né, e do pensamento kantiano e aristotélico, é avaliado muito qual vai ser o resultado dessa ação. E o resultado da ação é o que vai qualificar se ela está certa ou não. Então, galera, basicamente é isso. A ética utilitarista ela se baseia neste princípio, nas suas consequências. Ela é uma ética consequencialista, né? Então, eu vou ver as consequências para depois avaliar. Tem um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um trecho aqui que ele fala, não é esse sobre a promessa, vamos avaliar. Deveria. Eu tinha visto um trecho muito interessante. Aqui. Vamos ver aqui um exemplo que ele dá sobre essa questão das consequências, né? Isso refletindo. Isso quer dizer que avaliar certos imperativos considerados morais, por exemplo, a mulher deve obedecer ao marido e não devemos jamais quebrar uma promessa, significa observar se tais ditos imperativos contribuem ou não para uma felicidade geral. Para tanto, deve-se apelar para os dados empíricos, para a vida concreta. Ou seja, eu vou avaliar se esses ditos aí, eles realmente é bom para a sociedade. Se ele traz a maior quantidade de felicidade para a sociedade, ele vai ser considerado correto. Se ele não traz, ele vai ser considerado errado. Observem, né? Observem que é um conceito de um período, de uma época, de um momento. E vocês? O que vocês acham? A ética utilitarista é válida? Não é válida? Façam a reflexão e observe o mundo que nós estamos vivendo, se ela é possível ser colocada em prática ou se ela existe de fato. Bons estudos e até a próxima.